Good morning. I hope you have a nice day. I'm about to head to work. Hey, I made it to work. As you can see, I'll show you my work. That's my job site. And over here on the left, that's kind of like a lot of where I work in the garden center over there. So, just showing you. Oh. Oops. Anyways, yeah. Time to wake up. Have a good day. It's going to be an amazing day. I'll talk later. Hello, I just got home. Just wanted to let you know I'm home. It was a nice day. Want to know how was your day? Durante los próximos 30 días voy a grabarme hablando todos los días. Quiero escuchar claramente mi tono de voz y entender cómo realmente sueno para los demás. Voy a prestar atención a mi ritmo, claridad, confidencialidad, pronunciación y tono emocional. Esto no se trata de perfección, se trata de conciencia y corrección y mejora constante. Al escucharme con atención, aprender a comunicarme con más calma, precisión y presencia. Hoy es un día muy importante para mí. Me desperté temprano a las 4 de la mañana porque quiero trabajar mucho. Después de trabajar, voy a estudiar español con mis libros y mis tarjetas de notas. Me gusta mucho aprender cosas nuevas y quiero hablar con fluencia. Es un camino difícil, pero creo que con práctica y paciencia puedo lograr todos mis objetivos. Hola, buenos días. Yo quiero oír mi voz. No sé exacto cómo mi voz oír y yo quiero practicar español y pues escucho mi voz. Okay. Adios. Hey, today's gonna be a great day. I hope you have a nice day. It's gonna be amazing. Hoy, aquí, ahora. Respiro y vuelvo a empezar. Yo estoy aquí con lo que hay. Tengo poco, quiero paz. Voy despacio, voy igual. Arriba, abajo, cerca, lejos, da igual. Antes fue ruido, hoy quiero escuchar. Más amor, menos miedo. Algo bueno en lo pequeño. Nunca tarde, siempre hoy. Paso a paso, sé quién soy. Hoy, aquí, ahora. Mi vida no se va. Vengo, voy, me quedo. Aprendo a caminar. Doy, tomo, suelto. Mi voz vuelve a sonar. Hoy, aquí, ahora. Mi español quiere cantar. Ayer, mañana vendrá. Pero mi fuerza vive.
y vuelvo a empezar. Yo estoy aquí con lo que hay. Tengo poco, quiero paz. Voy despacio, voy igual. Arriba, abajo, cerca, lejos, da igual. Antes fue ruido y quiero escuchar. Más amor, menos miedo. Algo bueno en lo pequeño. Nunca tarde, siempre hoy. Paso a paso, sé quién soy. Hoy, aquí, ahora. Mi vida no se va. Vengo, voy, me quedo. Aprendo a caminar. Doy, tomo, suelto. Mi voz vuelve a sonar. Hoy, aquí, ahora. Mi español quiere cantar. Mañana vendrá. Pero mi fuerza vive en el ya. Sin prisa y sin temor. Aquí, Ahora recuerdo mi valor. Más claro que ayer. Si puedo Al principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no ha podido apagarla. Hablar to talk or speak, llegar to arrive, llevar to carry what you keep. Mirar to look at or watch, necesitar to need. Practicar to practice, preguntar to ask a question. Please, preparar to prepare, regresar to return, terminar to end or finish. Tomar to take or drink, trabajar to work, viajar to travel. On the brink, preposiciones y adverbios, directions all around. Al lado de next to, a la derecha de to, the right side found. A la izquierda de to, the left of allá, over there, ali there, cerca de near with. Con my friends everywhere. Debajo de below, delante de in front of you, detrás de behind, and in or on or top. True. Enter between, encima de, on top of the game. Lejos de, far from, sin, without, sobre, on or over. Claim. Palabras adicionales. ¿A dónde? Where to go? Ahora now. ¿Cuál? ¿Cuáles? Which one? You know. ¿Por qué? Why? Porque because. That's the flow. Los días de la semana. Monday through Sunday glow. Lunes, Monday. Martes, Tuesday. Miércoles, Wednesday, yo. Jueves, Thursday. Viernes, Friday. Sábado, Saturday, show. Domingo, Sunday. Is it, bro? ¿Cuándo? When? Oh yes. Today is la semana we complete. 3 past tenses. Remember the rules. Don't slack. Present perfect. Preterite imperfect. Facts on track. Woo! Present perfect. Past actions that continue into present day. Have or has in Spanish. It's a verb plus past participle, okay? He has, hemos, habéis, han, are. Verbs get the word and get ido. Understand? Example, he comido. I have eaten, still relevant today. Preterite completed action, single event today. Preterite action, single event today. Hey, preterite, preterite action, single event today. Preterite action, preterite, Hey, preterite action, single event, still relevant today. Preterite completed action, single event, still relevant today. Still, amos, estáis, aron. Iste, yo, imos, estáis, hicieron. Comí una hamburguesa ayer, yesterday I ate one, done. Imperfect, uncompleted, past actions, no definite beginning or end. Describing setting, character, time, or age, my friend. Used to have it, repeated past without specific when. Vamos a vais, aban. Íamos, íamos,
Comí helado frecuentemente. I used to eat ice cream then. Vocabulario time. Vista style. Learning every day. Vocabulario time. Three past tenses, Latin type. Vocabulario time. Dun, 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 dun. Man, get a manguera. ¿Busca una manguera de jardín? ¿Sí? La manguera está por allá. Retail store nouns. Name what you see. Day, day, day. N- Nada, nada, nada. Nada, de nada, nada, de nada. On the internet. I'm ready. You tell me. Oratorio mental. 5 semanas después de Navidad, ya era evidente que mi vida entera había cambiado. La inesperada atención y notoriedad que acompañaron y siguieron a la publicación de No me puedes lastimar me llenaron tanto de humildad como de confusión. Después de décadas de perseverar en las sombras fuera del ojo público, estaba ahora en el centro de las miradas. Siempre me he sentido más a gusto desde los márgenes. Durante mi carrera militar, realizaba mis salidas más largas a correr con peso antes de que los demás despertaran. Mientras que el resto estaba relajándose o festejando después de un arduo día o semana de trabajo, yo me quedaba en casa estudiando mis tablas de buceo, empacando una y otra vez mi paracaídas o saliendo a correr o a entrenar al gimnasio por la madrugada. Todo lo que hacía en mi tiempo libre era para mi propio crecimiento y realización personal. Estaba muy jodidamente seguro de que no lo hacía para obtener atención. No obstante, era continuamente malentendido. Cargaba una roca del tamaño del mundo a mis espaldas, solo intentando llegar al otro lado de la oscuridad que estaba persiguiéndome. Estaba aterrado de que si dejaba de mejorar, si me daba a mí mismo un descanso de cualquier actividad, todas mis inseguridades e innata pereza me tomarían despistado. Cada vez que me sentía físicamente exhausto o apabullado mentalmente, me imaginaba ese gordinflón de 24 años mirándome con una gran sonrisa en su rostro. Una sonrisa que decía, sigo aquí, perra, soy quien realmente eres y no voy a ir a ninguna parte. Veía cada día como una oportunidad para minar la negatividad que había colonizado mi cerebro, y empecé a fascinarme con el poder de la mente y por cómo puede trabajar a favor o en contra de uno. A menudo, la mente cae presa del carrusel de emociones y condiciones situacionales que nos provocan confusión y nos quitan concentración, impulso y fortaleza, todo lo cual tiene una natural tendencia a menguar y fluir como las mareas. Mis primeros años me volvieron muy consciente de esta inherente fragilidad que todos tenemos, pero más tarde aprendí cómo aprovechar y canalizar todos los caballos de fuerza de mi mente para lograr cosas que jamás creí que yo pudiera conseguir. Y lo hice por medio de construir algo que ahora llamo mi laboratorio mental. La construcción comenzó después de mi último viaje a Buffalo. Fue ahí cuando finalmente dejé de quejarme lo suficiente como para percatarme de que el campo de entrenamiento que necesitaba estaba a todo mi alrededor. Acadêmico e de sua aparência física. Além de tudo, o jovem parecia incapaz de apreciar a felicidade alheia e vivia se lamentando. Para ele, as alegações do filósofo não passavam de fantasia. O terceiro gigante desconhecido. Agora há pouco você falou em outra filosofia, mas ouvi dizer que sua especialidade é a filosofia grega. Sim, a filosofia grega tem sido fundamental na minha vida desde a adolescência, sobretudo os grandes pensadores, Sócrates, Platão, Aristóteles. Atualmente estou traduzindo uma obra de Platão e espero passar o resto da vida estudando o pensamento grego clássico.
Então, qual é a outra filosofia? É uma escola de psicologia criada pelo psiquiatra austríaco Alfred Adler no início do século XX. Costuma ser chamada de psicologia adleriana ou psicologia individual. Nunca imaginei que um especialista em filosofia grega se interessasse por psicologia. Não conheço bem os caminhos percorridos por outras escolas, mas posso afirmar que a psicologia adleriana está completamente alinhada com a filosofia grega e que é um vasto campo de estudo. Conheço um pouco da psicologia de Freud e Jung. É um campo fascinante. Sim, Freud e Jung são muito famosos. Adler foi um dos membros originais da Sociedade Psicanalítica de Viena, comandada por Freud. Suas ideias contrariavam as de Freud, por isso ele se separou do grupo e propôs uma psicologia individual, baseada em suas teorias originais. Então Adler foi discípulo de Freud? Não, não foi. Muita gente pensa isso, mas está errado. Precisamos desfazer essa ideia. Em primeiro lugar, Adler e Freud eram mais ou menos da mesma idade e estavam em pé de igualdade como pesquisadores. Quanto a isso, Adler foi bem diferente de Jung, que reverenciava Freud como uma figura paternal. Embora a psicologia costume ser associada apenas a Freud e Jung, Adler é reconhecido como um dos 3 gigantes nesse campo de estudos. Entendi. Eu deveria ter estudado mais a respeito dele. É natural que não tenha ouvido falar em Adler. Como ele mesmo disse, pode chegar o tempo em que ninguém lembrará meu nome. As pessoas podem até esquecer que nossa escola chegou a existir. Mas ele não se importava. Com isso, queria dizer que, se suas teorias fossem esquecidas, seria porque suas ideias haviam superado os limites da área de estudos e se tornado comuns, uma sensação compartilhada por todos. Por exemplo, Dale Carnegie, que escreveu os best-sellers Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e Como Parar de Se Preocupar e Começar a Viver, referiu-se a Adler como um grande psicólogo que dedicou a vida a pesquisar o ser humano e suas habilidades latentes. A influência de Adler está claramente presente em todos os textos de Carnegie. Grande parte do conteúdo de Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey, lembra muito as ideias de Adler. Em outras palavras, em vez de ser uma área de estudos delimitada, a psicologia adleriana é aceita como um ponto culminante das verdades e do entendimento humano. No entanto, dizem que as ideias de Adler estavam 100 anos à frente de seu tempo, e até hoje não conseguimos compreendê-las plenamente, de tão revolucionárias que eram. Então, suas teorias não se desenvolveram apenas com base na filosofia grega, mas também na psicologia adleriana? Isso mesmo. Tudo bem. Mas você é filósofo ou psicólogo? Sou filósofo. Vivo a filosofia. Para mim, a psicologia adleriana é uma forma de pensamento alinhada com a filosofia grega. E isso é filosofia. Certo. Vamos começar. Por que as pessoas podem mudar? Primeiro, vamos separar os pontos de discussão. Você diz que as pessoas... Debe de tener la edad de Dudley, ¿no? Eso creo, respondió la señora Dursley con rigidez. ¿Y cómo se llamaba? Howard, ¿no? Harry, un nombre vulgar y horrible si quieres mi opinión. Oh, sí. Dijo el señor Dursley con una espantosa sensación de abatimiento. Sí, estoy de acuerdo. No dijo nada más sobre el tema y subieron a acostarse. Mientras la señora Dursley estaba en el cuarto de baño, el señor Dursley se acercó lentamente hasta la ventana del dormitorio y escudriñó el jardín delantero. El gato todavía estaba ahí. Miraba con atención hacia Privet Drive, como si estuviera esperando algo. ¿Se estaba imaginando cosas? ¿O podría todo aquello tener algo que ver con los Potter? Si fuera así, si se descubría que ellos eran parientes de unos... Bueno, creía que no podría soportarlo. Los Dursley se fueron a la cama. La señora Dursley se quedó dormida rápidamente, pero el señor Dursley permaneció despierto, con todo aquello dando vueltas por su mente. Su último y consolador pensamiento antes de quedarse dormido fue que, aunque los Potter estuvieran implicados en los sucesos, no había razón para que se acercaran a él y a la señora Dursley. Los Potter sabían muy bien lo que él y Petunia pensaban de ellos y de los de su clase. No veía cómo a él y a Petunia podrían mezclarlos en cualquier cosa que estuviera pasando. Bostezó y se dio la vuelta. No, no podría afectarlos a ellos. Qué equivocado estaba. El señor Dursley cayó en un sueño intranquilo,
pero el gato que estaba sentado en la pared del jardín no mostraba señales de adormecerse. Estaba tan inmóvil como una estatua, con los ojos fijos, sin pestañear, en la esquina de Privet Drive. Apenas tembló cuando se cerró la puerta de un auto en la calle de al lado, ni cuando 2 búhos volaron sobre su cabeza. La verdad es que el gato no se movió hasta la medianoche. Un hombre apareció en la esquina que el gato había estado observando, y lo hizo tan súbita y silenciosamente que se podría pensar que había surgido de la tierra. La cola del gato se agitó y sus ojos se entrecerraron. En Privet Drive nunca se había visto a un hombre así. Era alto, delgado y muy anciano a juzgar por su pelo y barba plateados, tan largos que habría podido sujetarlos con el cinturón. Llevaba una túnica larga, una capa color púrpura que barría. Podem imaginar um futuro eterno e fazer o que quiserem. Não precisam encarar uma realidade sombria, pois têm os olhos vendados. Então, para elas, o mundo deve mesmo ser simples. O problema é que, à medida que a criança amadurece e se torna adulta, o mundo revela sua verdadeira natureza. Em pouco tempo, ela vai descobrir como as coisas são de verdade. Sua opinião vai mudar e ela passará a ver apenas impossibilidades. Aquela visão romântica acaba sendo substituída pelo realismo cruel. Entendi. Interessante. E isso não é tudo. Quando crescer, a criança vai se envolver em relacionamentos complicados e receber todo tipo de responsabilidades. É assim que a vida será para ela no trabalho, em casa ou em qualquer papel que assumir na sociedade. Nem preciso dizer que ela se conscientizará de vários problemas sociais que não compreendia na infância, como a discriminação, a guerra e a desigualdade. Quando se der conta dessas coisas, não será capaz de ignorá-las. Estou errado? Soa correto para mim. Por favor, continue. Se ainda vivêssemos numa época em que a religião predominava, a salvação poderia ser uma opção, porque os ensinamentos divinos eram a verdade do homem e significavam tudo. Só precisávamos obedecer aos ensinamentos e, consequentemente, tínhamos pouco em que pensar. Mas a religião perdeu o poder, e agora não existe mais uma crença real em Deus. Como não temos mais nada em que confiar, estamos cheios de ansiedade e dúvidas. Cada um vive por si. Assim é a sociedade de hoje. Por isso, considerando tudo o que eu disse e sabendo que somos controlados por essa realidade, por favor, me responda. Como você pode continuar afirmando que o mundo é simples? Não mudo nada do que eu disse. O mundo é simples e a vida também. Como assim? Qualquer um vê que o mundo é um caos, cheio de contradições. Mas isso não acontece porque o mundo é complicado. Acontece porque você está transformando o mundo em algo complicado. Estou? Não vivemos em um mundo objetivo, mas em um mundo subjetivo, ao qual damos sentido. O mundo que você vê é diferente daquele que eu vejo e impossível de compartilhar com qualquer pessoa. Como isso é possível? Você e eu estamos vivendo no mesmo país, na mesma época, e estamos vendo as mesmas coisas. Sim, mas preste atenção. Você já bebeu água que acabou de ser tirada do poço? Sim. Faz muito tempo, havia um poço na casa da minha avó, no interior. Eu lembro que gostava de beber aquela água fresquinha nos dias quentes de verão. Você já deve saber que a água do poço permanece praticamente o ano inteiro na mesma temperatura, 18 graus. Mas quando você bebe a água no verão, ela parece momento, o frescor ou o calor da água é um fato inegável. É isso que significa viver em um mundo subjetivo. A maneira como vemos as coisas é tudo. Nesse momento, o mundo lhe parece um caos, complicado e misterioso. Mas se você puder mudar seu modo de pensar, ele parecerá simples. Não se trata de como o mundo é, mas de como você é. Como eu sou? Imagino que para você é tão natural enxergar o mundo através de óculos de sol que tudo acaba parecendo escuro. Se é isso, em vez de lamentar a escuridão do mundo, você poderia tirar os óculos. Talvez o mundo pareça terrivelmente brilhante e você acabe fechando os olhos sem querer. Ou talvez queira colocar os óculos de volta. Mas será que consegue tirá-los para começo de conversa? Consegue olhar direto para o mundo sem filtro? Você tem essa coragem? Coragem? Sim, é uma questão de coragem. Tudo bem. Posso fazer um monte de ressalvas a isso, mas tenho a impressão de que é melhor deixar para depois. Por ora, prefiro confirmar.
Você está sugerindo que as pessoas podem mudar, é isso? Se eu posso mudar, o mundo mudará e voltará a ser simples. Claro que as pessoas podem mudar e assim encontrar a felicidade. Todas as pessoas, sem exceção? Absolutamente nenhuma exceção. E todas podem encontrar a felicidade agora mesmo. A conversa está ficando interessante. Já tenho muitos questionamentos para fazer. Não vou fugir nem esconder nada. Vamos discutir tudo com calma. Então, você acredita que as pessoas não conseguem mudar? Exatamente. Na verdade, eu mesmo sofro por não conseguir mudar. E, ao mesmo tempo, você gostaria de conseguir? Claro. Se eu conseguisse mudar, se pudesse recomeçar minha vida, eu daria o braço a torcer e me ajoelharia aos seus pés com o maior prazer. Mas, no fim, talvez seja você quem acabe se ajoelhando diante de mim. Tudo bem. Nossa conversa vai ser ótima. Você me faz lembrar de mim mesmo na época de estudante, quando eu era um jovem audacioso em busca da verdade, percorrendo a cidade atrás de filósofos. Sim, estou à procura da verdade. A verdade sobre a vida. Nunca senti necessidade de ter discípulos, e nunca os tive. Porém, desde que me tornei um estudioso da filosofia grega e mais tarde entrei em contato com outra filosofia, Fluorescent aisles, the heavy stone, not the flowers, the things unknown. Stack the pallets, move the cargo. Einbaum, OT Holo, slowly I go. Index cards in the apron's fold. 100 German words, a story told. A hoarder, the center of the yard. Working the syntax, working it hard. Lo mismo en inglés, pero en español. En español. Harvard, Stanford, the world at my soul. At my soul. Total in Spanish, the YouTube degree. The synthesis of everything I see. Every tension is seen. Retention is heavy, retention is deep. While the rest of the garden is falling asleep. Oh, en español, en español, en español. The metal tools, the clinking sound. War chats A1 on common ground. The ticking clock, a steady beat. A Brando Portuguese on my feet. A máquina das charrettes. The garden center, a mental state. From Nashville sun to the German Rhine. Everything crosses the finish line. Lo mismo en inglés, pero en español. En español. Harvard, Stanford, the world at my soul. At my soul. Total in Spanish, the YouTube degree. The synthesis of everything I see. Every tension is seen. Retention is heavy, retention is deep. While the rest of the garden is falling asleep. Oh, en español, en español, en español. En español, I'm bound, OT Holo home.